Educar ou escolarizar? Meu nome é Evandro Nogueira Borges, você está no Momento Crescimento. O papel da família, o nosso papel como pai e mãe, é educar. O papel da escola é escolarizar. Agora, o nosso papel, educar, vem da palavra ducto, né? Colocar aquela criatura, aquela pessoa, aquele ser dentro de um ducto. Ou seja, dá ali um formato, dá uma ajuda, né, para aquele ser. A maioria de nós pais, principalmente a maioria de nós pais de primeira viagem, né, digamos assim, a gente se torna às vezes pai e mãe, alguns de maneira acidental, né, acidentalmente virou pai e mãe, outros têm um planejamento. Bom, esse ano nós vamos ter um filho. Então planeja toda uma história ali, arruma o quarto da criança, pinta, decora, compra o berço. E aí chega aquele ser, né, na sua casa, e aquele ser na hora que chega, ele chega já criando ali uma modificação gigante no ritmo da casa, na maneira, na questão do amor, do afeto. Mas é muito importante você, pai e mãe, se preparar melhor para exercer esse papel de pai e mãe. Da mesma maneira que eu já falei para vocês num vídeo, de você se preparar para ser empresário, fazer um estudo de viabilidade, né? Chamar ali o consultor, igual você chama o arquiteto para projetar a sua casa, ao invés de você fazer os puxadinhos. Na empresa, né? Mesma coisa. Vai abrir uma empresa, chama consultoria, chama um especialista, ou me ajuda a projetar a minha empresa, fazer uma análise, fazer um estudo de viabilidade. Agora, imagina, o ser pai e mãe é muito mais complexo do que uma carreira. É muito mais complexo do que empreender, abrir uma empresa. É muito mais complexo do que construir uma casa. Para construir a casa, você chama o arquiteto. Para construir a empresa, você chama a empresa de consultoria. Para construir uma carreira, você chama um personal ali, para te ajudar a formatar a sua carreira. Agora, para poder, né, gerir ali aquele ser e ajudar aquele ser, né, ser uma criança saudável, ser um jovem saudável, ser um adulto saudável, você não busca às vezes a ajuda de ninguém. Olha que maluco isso, né? É um ser maravilhoso, divino, espiritual, que passou ali por um portal dimensional, que é a mãe, para chegar naquele corpo. Um ser espiritual que, na maioria das vezes, vem trazendo ali toda uma carga energética, toda uma carga espiritual ali, e você não se prepara para ser pai ou mãe daquela criatura. Não busca conhecimento, né? É só vai tocando ali, né? Vai no vento, levou, né? Então, se você tem a intenção, se está no seu planejamento, né, de ser pai ou mãe, se prepara, busca conhecimento de como educar, de como cuidar, de como preparar aquele ser para ser assim, uma experiência maravilhosa para o ser que está chegando, de acolhimento, de instrução, de educação, de, né, ser um pai e uma mãe ali dedicado na formação daquele ser que você às vezes nem sabe qual que é a missão daquele ser. Se a pessoa nasceu ali, se ela vai morrer logo ali na esquina, ou se ela vai viver 100 anos, o que ele veio fazer. Então, procura desenvolver mais,
conectar mais com aquele ser, ajudar aquele ser a caminhar, trazer mais ferramentas para aquele ser. Não é ferramenta de colocar no inglês, na escolinha, no Kumon. Ferramentas que podem ajudar aquele ser a ter mais autoconhecimento, aquele ser aprender a lidar melhor com esse computador, né, maravilhoso, que a gente não aprende a usar esse computador, a gente não aprende a usar a nossa mente, a gente não aprende a usar a nossa energia, a gente não aprende, né, sobre autoconhecimento, a gente não aprende sobre autoaprimoramento. Então, de tudo que eu falei, o mais importante é a gente se preparar para ser pai e mãe. E a gente não se prepara. A gente gasta dinheiro, chama o arquiteto, faz a casa maravilhosa, mas não chama o arquiteto, né, o especialista. Olha, eu quero aprender a ser pai e mãe. Eu quero aprender antes da criatura nascer. Eu quero aprender para eu poder entender essas fases do desenvolvimento da criança. Eu gosto muito, né, do autor, que é o Rudolf Steiner, que criou todo um processo da antroposofia, da pedagogia Waldorf, né? Minha filha estuda numa escola Waldorf. Então, essas duas coisas aí, pesquisa aí depois no Google. Escola Waldorf, escreve com W, e Rudolf Steiner, que é um cientista, um pensador lá do final do 19 e início do século 20. Criou a antroposofia, criou ali todo um pensamento do desenvolvimento das fases, né? Dividiu por setênios, de 1 a 7, de 7 a 14, 14, 21, 21, 28. Então, a gente precisa se aplicar mais nessa formação nossa como pai e mãe, porque a nossa responsabilidade é muito grande. E de repente você está entrando ali numa relação que você não entende nada. Nada. E aí como é que você vai ajudar aquele ser, né, aquela criatura, aquele ser espiritual ali que encarnou naquela matéria, como é que você vai ajudar aquele ser a ter uma experiência fantástica de encarnação? Olha que interessante, a gente não se prepara para isso. A gente vai no vento levou, a gente vai assim, meio, seja o que Deus quiser. E não pode ser assim. A gente tem que se preparar mais. De tão importante que é. É muito mais importante que fazer uma casa, construir uma carreira ou abrir uma empresa. Nesses assuntos você busca ajuda. E nesse aqui, que é o mais importante, a gente não aprendeu a buscar ajuda. A gente precisa buscar essa ajuda, para que você tenha mais conhecimento dessas fases do desenvolvimento infantil, para que você possa ajudar aquele ser a viver uma experiência fabulosa de encarnar aqui na Terra, e instrumentar esse ser, mas não é instrumentar ele com Kumon e aula de tênis, né? É instrumentar esse ser com outras coisas, com autoconhecimento, com a espiritualidade, com a meditação, com a oração. É mais isso. Mas não é fazer de maneira puscoco, né? Porque dependendo do jeito que você fizer ali, essa primeira infância, essa segunda infância, né? Aqueles 2, 3 primeiros setênios, você pode produzir ou ajudar a produzir um adulto espetacular, que pode fazer uma diferença gigante no mundo. Agora imagina, quantas milhões, bilhões de pessoas que nascem na Terra e a gente não se ocupa com isso. Aí cresce aquele adulto avacalhado. Aí aquele adulto avacalhado junta com mais alguns milhões de adultos avacalhados, o que é que vira o planeta? Agora, na hora que a gente individualmente, o casal, marido e mulher, né? O casal ali que teve o filho. Na hora que a gente começar
a se aplicar mais, e o outro, e o outro, e o outro, a gente produz ali crianças, jovens e adultos espetaculares. Aí esses vão transformar o planeta. Mas enquanto a gente estiver sendo pai e mãe, no vento levou, produzindo de qualquer jeito aquele produto, aquele ser, aquela criatura, e cresce um bicho meio, né, meio atrapalhado, não tem como o planeta melhorar, ué. Como é que o planeta vai melhorar? Vai ficar com um tanto de casa bonita, um tanto de empresa bacana e com um ser humano avacalhado? Não dá certo, né? Um grande abraço, muita paz.